Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente está aqui para conversar com uma professora mega especial, que é a professora Marta Cittoni. A Marta, ela é, né, mestre em Direito, mas ela é fera, né, em Direito do Trabalho, em Direito Previdenciário, advoga na área, é uma advogada bem conhecida aqui no nosso estado, né, no Brasil, sobre a temática. Tem relações aí, né, junto, né, com o direito comparado, uma atuação forte em Portugal. Então, a gente vai hoje conversar sobre uma temática que faz uma relação entre essas duas áreas, né, Marta? É estabelecer questões que envolvem a proteção do meio ambiente nesse pedacinho ali que é o espaço desse ambiente laboral. Então, aí, só para ir lembrando, né, a gente recordar um pouco para saber o porquê dessa relação. Quando a gente fala sobre meio ambiente, a gente pensa num conceito sobre ambiente, o que é isso, né? E é importante para a gente entender qual é a tutela do direito ambiental, né? O que na realidade, qual é o bem da vida, o que a gente está protegendo. A literatura e a jurisprudência acabaram por fazer uma categorização, né? Uma classificação desse meio ambiente, tá? Claro que a gente sabe que a vida não acontece assim, né? Que essas separações didáticas elas acontecem só, né, no mundo dos livros, né? No mundo das decisões, mas é importante para a gente entender o cenário, né? Então a gente consegue fazer uma separação falando em ambiente natural e aí coloca água, ar, terra, enfim, fauna, flora, né? Falando sobre ambiente artificial e aí falar sobre o espaço construído, alterado pelo homem. Então, a gente pode pensar tanto na relação, daí uma interlocução com o direito urbanístico, ou mesmo com o direito agrário, né? Porque eu posso fazer essa modificação, esse ambiente artificial, tanto no espaço urbano, quanto no espaço rural ou urbano, né? A gente pode falar em ambiente cultural e o reflexo disso, né? Seja uma cultura imaterial ou material, né? Então, a tradição do povo pode ser através de uma proteção de um conjunto arquitetônico, ou até vezes, às vezes, daquilo que representa a nossa história com o modo de fazer, de ser, de agir, né? E aí a gente tem o ambiente laboral, né? Que a gente tem previsão na Constituição dessa proteção, então lá no artigo 200 a gente tem especificamente falando sobre isso, sobre o ambiente, né, na área do trabalho, quem cuida sobre isso, e a gente passou muito tempo brigando, né, se degladiando para saber quem é que cuida disso, é o direito trabalhista ou vai ser o direito ambiental? Na real, acho que pouco importa, o importante é que alguém cuide, mas eu confesso que eu fiquei bem feliz quando foi para o direito do trabalho, né? Eu até brinco sobre isso, né? Porque é uma área tão complexa, tão difícil, tão importante, que a gente não pode deixar esmorecer, que a gente não pode deixar enfraquecer, né? E acho que falar sobre ambiente de trabalho é falar sobre a nossa saúde, é falar sobre a saúde daquilo que a gente faz e em reflexo com tudo, né, Marta? Porque a saúde do ambiente do trabalho, na verdade, é a saúde do trabalhador, né? E não só do trabalhador, né, Fernanda, mas de todos aqueles que estão agregados a esse trabalhador, né? Ela é uma saúde social, é do local onde ele vive, da família com a qual ele convive, do grupo, da relação de trabalho, da sociedade existente naquela localização e assim por diante. O que tem de bonito no tocante ao direito ambiental, e aqui, claro, já que estamos tratando do direito ambiental do trabalho, é que ele não se limita a uma análise unificada, né? Ele te abre uma oportunidade, um leque de avaliações muito significativo, né? Associados a todas as possibilidades ou desmembramentos que a gente pode tecer no tocante a essa realidade em si. E para nós, do direito do trabalho, isso tem sido cada vez mais importante, cada vez mais objeto de debate, né? Eu fico até pensando, Martinha, porque às vezes a gente ouve, né, às vezes alguns críticos, aí as pessoas falam assim, mas acontece que o direito do trabalho ele já fala sobre isso, o espaço é insalubre, esse espaço é perigoso, né, essa tua atividade envolve isso, então eu vou lá e te pago, né, e resolvo esse problema. E a gente sabe que o direito do trabalho avançou muito nisso, né, a gente não perder isso que foi já adquirido, mas a gente sabe que o direito do trabalho já foi à frente, né? Que a gente está muito além só de dizer, olha, azar o teu que está trabalhando numa situação insalubre ou azar o teu que o serviço é perigoso. Né? Exatamente. Isso é importante a gente perceber na realidade, né? A mudança, a alteração social, a necessidade das reformulações, a necessidade da atualização das atividades, por melhor que possa ser a construção disso tudo, ela não exclui ambientes onde a atividade necessariamente precisará ser desenvolvida e que tem aqui uma conotação de insalubridade ou periculosidade, ou seja, a minha prestação de serviço naquela tarefa, apesar de eu receber mais, ela
verdade, me coloca em um risco maior do que outros trabalhadores. Então, o adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade, de uma certa forma, ele é um incentivo para que trabalhadores se coloquem em risco. Então, ele não substitui a vida, né? Ele simplesmente diz, olha, eu preciso de alguém que exerça essa tarefa e porque eu preciso ter candidatos para isso, a forma que eu tenho é ofertando um valor econômico, né? Mas é interessante, Fernanda, perceber, e aí tem uma conotação do direito do trabalho muito vinculada também à estrutura previdenciária, que o sistema previdenciário reconhece isso com muita perfeição. E ele diz, o fato de tu pagares insalubridade ou periculosidade não te exclui das responsabilidades de risco. Né? Então, o ambiente insalubre e perigoso de uma empresa enseja uma remuneração, um adimplemento maior de contribuição, o descaso do empregador no tocante ao meio ambiente do trabalho, que vai ensejar doenças ocupacionais ou acidentes do trabalho, incide para ele também um aumento, né, uma majoração temporária da estrutura contributiva, e se nada disso der certo, ele ainda vai ter uma responsabilidade de indenizar o trabalhador, o próprio erário, né, o sistema previdenciário pela ação regressiva e assim por diante. Por quê? Porque a preocupação aqui, e aí a gente entra um pouquinho em análise econômica, né? Nós precisamos, de uma certa forma, incentivar comportamentos. Então, a sistemática de incentivos comportamentais é quando dói no bolso da figura do empregador. Então, eu pago mais adicional de insalubridade e periculosidade e não posso excluir o risco, porque se ele só pagar insalubridade ou periculosidade, ele vai dizer, não preciso me preocupar com o meio ambiente. São raros os empregadores que vão fazer essa avaliação, né, de que para além daquele adicional eu tenho uma outra responsabilidade. Então, eu tenho que achar um novo gatilho, né, um novo nudge associado a essa disposição. E aí, esses acréscimos. Isso gera, claro, em um determinado momento, uma verificação de que os custos dessas atividades podem ser significativamente altos, mas só serão se o empregador não tiver responsabilidade social na manutenção da sua atividade e do seu meio ambiente. E é interessante a gente perceber também, Fernanda, como a nossa posição de consumidor está sendo modificada no tocante a isso, né? De uma certa forma, apesar de termos essa legislação toda presente, nós começamos a nos dar conta que também é uma responsabilidade social a cobrança de certas atividades, né? Então, vamos lá, não vamos muito longe. Nós tivemos o acidente em Mariana, Brumadinho e tudo mais. Olha como a questão reputacional da Vale foi tocada nisso. Por quê? Porque nós hoje, né, passamos a cobrar também um posicionamento em prol da sociedade, em prol da estrutura dos trabalhadores e tudo mais. Até esse exemplo é um setor, né? Esse exemplo teu até é um exemplo bem bacana, desculpa te interromper, porque na hora que tu estava falando eu me lembrei de duas coisas, né? Um que eu até costumo brincar em aula, né? Assim, vocês não pensem que direito ambiental é assim, ó, vamos aprender a abraçar a árvore, fazer carinho em golfinho, até a gente faz isso também, né? Mas a gente tem, o direito ambiental, ele é muito vinculado com a análise econômica do direito, o direito econômico, o direito ambiental, é um negocinho que tá juntinho, né? E aí essa questão da empresa, né, da imagem da empresa, do reflexo disso na empresa, que no fundo reflete nas ações da empresa, no valor da empresa, né? O exemplo da Vale é um exemplo maravilhoso, porque a Vale estava diretamente envolvida na questão da Samarco, mas a Vale não tinha nada a ver com a questão de Brumadinho. Só que o que ela fez? Ela correu na frente na hora de Brumadinho, porque era melhor ela estar lá provocando, verificando, atuando, não sei o quê, porque ia sobrar, né? Todo mundo, ninguém conseguiu desconectar as duas coisas. Né? Exatamente. Então, assim, são dois acidentes diferentes, as empresas eram diferentes, a Vale não tinha envolvimento no segundo acidente, mas todo mundo faz a ligação. Então, ela teve que correr na frente, olha, é melhor eu atuar de forma preventiva, mesmo não estando junto, tá lá para saber se as coisas vão ser feitas, do que eu deixar só a minha imagem ir, desculpa, né, para a lama junto. Né? Exatamente. E esse é o grande fator na atualidade, né? Que graças a Deus, de uma certa forma, as empresas também estão começando a observar que esse zelo, para além do adimplemento puro e simples, do adicional de insalubridade ou de periculosidade, ou da troca de um maquinário, é essencial,
Afinal de contas, hoje, a proteção da minha condição reputacional frente ao meu consumidor final é o que eu tenho de maior ativo, né? Enfim, a troca de trabalhadores pela inteligência artificial e tudo mais, isso qualquer um faz, mas a minha reputação, depois de manchada, eu vou levar muito tempo para conseguir recuperar. Então, não há custo econômico associado a isso que possa suprir essa circunstância em específico. E até legal de perceber, Fernanda, e eu trabalho muito no escritório com essas circunstâncias, nós temos lá um sistema no escritório que é o Conheça o Seu Cliente. Né? Então, a gente conversa com determinados clientes associados ao seu histórico, como eles veem o momento atual, passado, presente, futuro, enfim. E não raras vezes percebemos em grandes empresas multinacionais e outras estruturas, esse start, né? Essa visão do coletivo associado. E empresas que perceberam que o correr na frente, o desenvolver sistemáticas que são diversas da realidade dos demais, é o que fazem com que elas hoje tenham um lugar de destaque no mercado. Sim, seja um diferencial. Exatamente, o consumidor está cada vez mais vinculado a isso, né? E é perceptível, vamos lá, na própria verificação da nossa qualidade alimentar, né? Nós já estamos fazendo diferenciação daquele produto que é orgânico para o não, nós fazemos essa verificação no mercado, qual é a procedência do produto, a roupa que eu visto, da onde ela vem, tem trabalho, né, em condição análoga de escravo ou não tem, e nós passamos a nos questionar o que nós queremos consumir, que empresa a gente decide, né, se é a nossa marca registrada, né? Qual empresa eu quero que me represente enquanto cidadão do mundo. Então, isso é muito importante, né? Isso é bem bacana, né? A gente verificar, porque veja assim, né? Quando a gente fala sobre produtos, né? Falar a questão dos trabalhos análogos à situação de escravidão, né? Isso, na verdade, são relações socioambientais que estão ali, né? Então, tu expõe as pessoas aquilo, tu leva a um consumo não sustentável. A mesma coisa com os produtos orgânicos, né? Eu só vou ganhar o selo de orgânico se eu estiver cumprindo com a legislação trabalhista. Exatamente. Se tiver tudo bonito, não adianta só dizer, não tem agrotóxico, né? Eu faço com a lágrima das fadas, né? Sei lá o que usa ali. Mas se eu não estou cumprindo com as regras trabalhistas e protegendo o ambiente do meu trabalhador, eu não ganho selo orgânico. Exatamente, exato. E um outro detalhe interessante, Fernanda, que eu acho que é importante a gente trabalhar aqui, é que quando a gente fala do meio ambiente do trabalho e, portanto, essa responsabilidade do empregador, ela não fica restrita à figura do trabalhador, né, propriamente dito, mas ela ultrapassa essa linha e acaba gerando a figura da empresa uma responsabilidade, muitas vezes, de implemento de indenizações coletivas para os familiares desse trabalhador e para além dos familiares desse trabalhador, para a sociedade como um todo, né? Toda a região, toda a comunidade envolvida naquele ambiente que eventualmente sofreu o prejuízo. De novo, Mariana é um exemplo clássico disso. Né? Não foram só os trabalhadores que perderam a vida ou o emprego naquele momento que foram indenizados, mas os seus familiares e a população local, porque todos sofreram com aquela circunstância, né? Então, se eu parar para pensar no custo econômico, e já não estou falando reputacional, mas somente no custo econômico, de não seguir as regras, de haver um descontrole da minha atividade, isso, para grande parte das empresas, é impagável. Nós falamos da Vale aqui, num exemplo, né, no tocante a essa circunstância, que é uma grande empresa. Mas se uma empresa menor, né, uma empresa de pequeno porte, ou eventualmente uma empresa mediana, né, maior, mas não com essa condição toda da Vale, descumprir o regramento, o risco que ela corre no tocante à sua manutenção em mercado e à sua estruturação e continuidade enquanto empresa... Às vezes quebra, né? Quebra. E quebra muitas vezes, e isso me dói falar, mas no fundo quebra porque não raras vezes a gente tem um gestor
que não tem uma mente aberta, né? Ele observa o custo imediato, mas não avalia isso em longo prazo e também não faz uma análise efetiva de riscos, né? Então, essa circunstância é uma circunstância que precisa cada vez mais ser trabalhada, né? É algo que me deixa muito feliz, é perceber que, graças a Deus, na própria atividade do direito do trabalho, que é que eu desenvolvo significativamente, e a própria atividade previdenciária empresarial, eu hoje consigo trabalhar com consultivo. Então, os empresários me procuram para questionar, olha, dada essa minha atuação, qual é o risco que eu corro? Agora, nesse mesmo período que nós estamos vivenciando da pandemia, eu tive diversos questionamentos relacionados a, bom, a partir do retorno das atividades, que cuidados eu preciso ter com o meu meio ambiente do trabalho? Né? Quais são os equipamentos de proteção que eu sou obrigada a fornecer? Obrigada a usar. Qual é o limite de distanciamento que os meus trabalhadores precisarão ter? Se eu não seguir isso, que risco eu corro? Né? Nós temos um exemplo aqui no estado agora, né, que está em andamento aí, né, as averiguações, enfim, de uma empresa aqui no interior do estado, de porte significativo, né, que em tese talvez não tenha utilizado todo o cuidado adequado para o momento e a gente está com um surto, né, cidade em razão que nasceu dentro da atividade empresarial, né. Então, de fato, a gente tem uma responsabilidade forte ali que está por trás. E uma das coisas que eu acho bacana nessa visão que a gente tem que estar sempre alimentando, né? E principalmente a gente que atua no ambiental, desse diálogo, desse contato com os outros ramos, que eu acho que também é um jeito novo de enxergar e fazer direito, né? Porque às vezes a gente pega os colegas mais tradicionais e eles ficam assim, o cliente é meu, eu não posso fazer nada com ninguém, eu não posso separar nada para ninguém que vai me roubar o cliente, né? Como na área ambiental isso não existe, né? Porque eu tenho que dialogar, né? Então, assim, eu estou aqui com a área ambiental, mas olha, me veio um problema trabalhista previdenciário que envolve isso aqui, eu não vou fazer isso, não é a minha expertise, né? Então, eu sei que eu tenho que manter o elo, e ninguém tem medo de nada, né? Porque se vai trabalhar em equipe, se vai trabalhar em conjunto, não importa, são 1, 2, 3, 4 escritórios, bancas diferentes atuando, né? Com a mesma isso. E essa questão da análise do risco é algo que é muito importante para nós, né? Porque hoje, quando eles vêm nos perguntar assim, mas dá para fazer tal empreendimento em tal lugar de tal forma, às vezes o risco do custo da tua imagem, o risco que tu vai colocar com relação à exposição do teu trabalhador, não vale o teu retorno econômico. Exatamente isso, né? E essa circunstância precisa ser muito sopesada, assim. Então, cada vez mais, a própria estrutura de análise econômica passa a se fazer presente antes de mais nada. Não é simplesmente observar se a legislação me oportuniza ou não, mas é verificar qual o efeito que eu vou ter no tocante a uma determinada atitude minha, né? Ainda que prevista e possível dentro da legislação, como ela vai se dar no futuro. E aí, aproveitando esse teu gancho, Fernanda, dessa empresa do interior do estado, enfim, que vem sendo objeto de debate aí, ela seguiu, de uma certa forma, um regramento contido nas medidas provisórias, que determina que eventual surto de Covid não será reconhecido como acidente do trabalho ou doença ocupacional, salvo ser, né, decorrer da atividade. Então, enfim, a área médica, né, essas estruturas, ok, reconhece, e o restante não. Mas perceba, se eu não cuido do meu ambiente do trabalho, é uma medida provisória que diz isso. A legislação prefixa completamente diversa. Exato. Né? Então, há uma necessidade, inclusive, de eu casar os conceitos e observar qual é a sistemática, né? E a própria medida provisória deixa isso um pouco aberto. Então, há uma necessidade de uma interpretação melhor, mais bem construída, né, de conversa entre todos os setores a isso associados. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse vai ser um momento, quando acabar essa estruturação toda, quando nós passarmos a sistemática do pico da pandemia, e a partir desse retorno das atividades, que nós teremos infindáveis debates sobre essa responsabilidade, né, das empresas no tocante ao retorno do seu meio ambiente do trabalho. Porque eu acho que não dá para a gente colocar em risco e dizer, nós temos ali então a MP que nos garante isso, bom, então eu posso retornar de qualquer jeito, de qualquer forma, que se acontecer da vida, né? Afinal, é algo que aconteceu no mundo inteiro, né? Exatamente. E a MP também não permite isso. Ela não deixa suficientemente claro, mas ela não permite isso.
E nem né? poderia, né, Marta, que daí ela iria ao contrário de tudo. Contrária a tudo, né? Então, essa Mas aí tu vê a diferença de tu estar bem assessorado ou estar mal assessorado nesse momento. faz toda a diferença nesse momento, né? A avaliação, e mais do que isso, a própria troca de ideias, né? A avaliação do conjunto, do coletivo, como tu bem disseste, assim, eu sou da teoria que uma andorinha só não faz verão, e a gente tem uma necessidade de suporte e assistência das outras áreas para ter uma resposta que seja o mais protetiva possível para o nosso cliente, né? Porque eu posso trabalhar bem o conceito do direito do trabalho é o previdenciário, mas vai me faltar elementos para estabelecer a conotação do direito ambiental. Vai me faltar elementos da área penal, né, no tocante a essa circunstância, da área civil, no tocante a determinadas indenizações. Então, o trabalho no coletivo, né, aproveitando de cada profissional aquilo que ele tem de melhor, a especialidade que ele tem, é a melhor resposta para um cliente. Isso significa dizer, eu estou de fato preocupado com a tua realidade e eu quero te ajudar e te proteger da melhor maneira possível. Porque aquele advogado que diz, não, eu mato no peito, resolvo tudo com a mais absoluta certeza. Muitas arestas ele vai deixar por parar. E essas arestas, em algum momento, né, vão machucar a imagem, o aspecto econômico e a estrutura empresarial. Porque, na realidade, uma das coisas que a gente não pode perder o foco, né, na atividade que a gente faz é que nós resolvemos problemas, né? A gente tem que atuar da melhor maneira para resolver esses problemas. Como a gente vai fazer isso? Aí a gente tem que estar apto a melhor estratégia, e essa melhor estratégia hoje é a atuação em rede, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso, né? Exatamente, é isso. E esses reflexos que a gente vê na questão do ambiente do trabalho, às vezes as pessoas pensam assim, mas tu tá só querendo um computador melhor, uma cadeira melhor. Não, mas eu não tô pensando só no meu espaço, né? A gente houve um cenário gigantesco, né? Que a gente vai discutir até tipo de EPI para determinado tipo de atividade, para ver quanto que isso protege, não protege, até que ponto eu estou expondo o trabalhador, e ao expor o trabalhador eu exponho a família dele, e daqui a pouco eu estou tendo um aumento no custo do SUS, né? Porque a gente vai só inflando o custo do Estado. Exatamente. A responsabilidade ali socioambiental é gigantesca, né? Se tu parar para pensar, Fernanda, levando em consideração aqui uma circunstância de um meio ambiente descuidado, onde eu tenho um adicional de insalubridade ou periculosidade, tenha ocorrido uma doença ocupacional, um acidente, tá? Primeiro aspecto, o empregador é impactado com uma garantia de emprego provisória. O empregado vai ser afastado para o benefício previdenciário e no retorno, durante 1 ano pelo menos, o empregador terá que mantê-lo. Não importa se o empregado é bom, ruim, ou se eventualmente, inclusive, criou o acidente. A legislação não faz essa distinção, tá? Então, começa por aí. Segundo aspecto, como o sistema previdenciário vai adimplir um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez em lapso temporal antecipado, vamos imaginar que a previdência é feita para a aposentadoria por idade, ela vai questionar qual é o código. É responsabilidade do empregador? Ok. Empregador, me devolva. Ação regressiva. E, portanto, o empregador em que pese não esteja pagando a remuneração do empregado, vai ter que devolver a remuneração adimplida pela Previdência Social. Então, segundo custo vinculado a isso. Terceiro custo, cada acidente ou doença ocupacional ou afastamento desenvolvido é obrigatório ser registrado pela empresa e isso vai aumentar o fator acidentário da empresa, tá? E o FAP pode dobrar o meu custo relacionado à contribuição previdenciária que eu tenho. Então, vamos imaginar lá que eu tenho uma contribuição de R$10.000, se eu chegar no meu FAP de 2%, a minha contribuição passa a ser, na verdade, R$20.000 mês. Isso durante 2 anos, que é o lapso temporal de revaloração desse sistema. O empregado que sofreu o acidente ainda pode pedir uma indenização por dano moral, material, lucros cessantes e todas as outras estruturas contra o empregador. Já estou na 4ª hipótese aqui de custo associado a isso. E como se não bastasse, todo o núcleo familiar também pode. Então, se eu tenho lá um trabalhador que sofreu um acidente e não precisa morrer, eu costumo dizer isso sempre nas minhas aulas, e uma das condições que hoje a gente mais visualiza
que também tem associação a essa circunstância do meio ambiente do trabalho, são os danos morais, né? Ou seja, o assédio moral, a estrutura vinculada, que ela não fere exclusivamente a figura do trabalhador, mas ela fere todo o núcleo familiar. E lá pelas tantas eu tenho 3 filhos, eu tenho a esposa, eu tenho pais que estão associados a esse conceito e cada um tem direito a reivindicar o seu dano moral associado. Então, é uma despesa econômica para a empresa enorme. Aqui nós temos no mínimo 5 tipos distintos, né, de responsabilidades indenizatórias que facilmente surgem dessa estrutura. E o custo reputacional é a sexta e talvez a maior. Porque aí não é uma indenização única, é a perda, na verdade, do meu mercado. Sim, tu perde credibilidade no mercado. Credibilidade. E na medida em que isso acontece, o efeito é nefasto, né? Então, essa preocupação com o meio ambiente do trabalho, a preocupação no tocante ao equilíbrio entre a atividade, as responsabilidades da atividade, né? E aquilo que não é responsabilidade efetiva da figura de um empregado é hoje crucial para qualquer empresa. Porque aquela é a sua mais-valia, né? Aquilo é, na verdade, seu ativo em mercado. Então, é uma circunstância extremamente importante. Sem falar que, logicamente, a gente tem aqui uma possibilidade de atuação coletiva da figura dos trabalhadores, que também podem prejudicar, mesmo que não exista o acidente, prejudicar significativamente a reputação da empresa, na medida em que pulverizam uma informação de um empregador descumpridor de suas responsabilidades, despreocupado com o seu meio ambiente do trabalho, e gera, claro, uma comoção social e um prejuízo vinculado a essas condições. Então, é bastante sério isso, né? E eu diria que hoje é o direito do momento, né? Todo esse desenvolvimento do compliance, e aqui o compliance do ambiental trabalhista. Né? Que é quase essa coisa que é um tema bacana, né? Que a gente também ainda não conseguiu ver inserido de forma, né, talvez adequada no nosso sistema, né, educacional. Mas assim, hoje não tem mais como a gente atuar junto ao setor econômico, ao empreendedor, sem trabalhar os reflexos de compliance, né? E não é mais compliance dizer, está aqui a ouvidoria, toma lá, vai resolver, ou estamos adequados à norma. Não, é muito mais que isso. Né? É muito mais que isso, né? E é uma circunstância linda, é uma forma nova, eu diria, nem tão nova, mas nova para nós, né, no Brasil, de atuação jurídica. E é legal, porque a gente foge da necessidade do Poder Judiciário como solucionador, né? E nós procuramos uma solução negociada, específica para aquela circunstância, apropriada para aquele caso concreto. Né? Isso reduz custo, mantém reputação, estabelece uma possibilidade muito maior de solução dos problemas, né? Porque também, sejamos lógicos, os empregadores nem sempre têm condições de suprir todas as necessidades. A gente falou aqui, falaste há pouco sobre a questão dos equipamentos de proteção individual. Por si só, o uso do equipamento não diz muita coisa, né? Ok, existe uma obrigatoriedade, temos que manter, mas tem determinadas atividades que sequer há no mercado equipamento de proteção individual presente, mas a atividade precisa ser desenvolvida, e a gente tem percebido isso em função da própria atualização, né, das profissões e tudo mais. Então, como resolver isso? Eu preciso ter uma empresa que desenvolva atividade, eu preciso ter trabalhadores que realizem, mas eu preciso cumprir regras, mas eu não sei nem que regra eu tenho que cumprir. Não? Ou qual equipamento que eu preciso comprar. Afinal de contas, eu não tenho nada que se adeque ainda a essa solução. Então, quando a gente busca no compliance as soluções, é justamente para tentar localizar, em muitos casos, soluções, né, para essas circunstâncias que ainda são hiatos legislativos que nós temos no nosso sistema. E temos muitos desses. Não, e acho que com as mudanças a gente vai ter cada vez mais, né? Porque a gente tem profissões diferentes, atuações diferentes, reflexos diferentes, né? Em todas as áreas, né? Até eu acho que tu falou uma coisa agora que eu gosto bastante, que eu tenho repetido muito, né?
A gente procura entender e o ambiental ele é bem propício para isso, como que acredito eu, quase todas as áreas a gente consegue. Né? Essa coisa de se treinar ao judiciário como resolver, né? Ali é onde se resolve todas as questões, isso não dá mais. Né? O judiciário tem que ser para aquilo que realmente é o grave do grave do grave, o extremo do extremo do extremo, não tem outra saída. Bom, então bora para lá. Né? Se a gente tem possibilidade, aí o CPC fala, nós temos soluções alternativas. Não é questão de ser alternativa, é a questão de ser a mais adequada. Exato, exatamente isso. É uma questão, não estou buscando uma alternativa ao judiciário, não, eu estou buscando uma situação adequada em que eu vou conseguir colocar todo mundo na mesma mesa, resolver de uma forma célere, né, adequada, sem prejudicar ninguém, nem o empregador, nem o ambiente, nem a economia. Exatamente. Né? Exatamente. E outra coisa, Fernanda, que eu acho que a gente precisa começar a trabalhar e falar no quanto o nosso mercado laboral vem mudando. Né? A gente tem conversado aqui, estamos debatendo a figura de um empregador que mantém relação de trabalho do tipo vínculo empregatício comum. Mas a nossa realidade hoje já não é mais essa. É a prestação da atividade em condição de autonomia, a atividade colaborativa, né, o coworking e assim por diante. Perceba como nós estamos pulverizando o conceito do meio ambiente do trabalho. Ele deixou de ser a estrutura empresarial pura e simples e ele passa a ser a minha casa. Né? O espaço onde eu estou, não raras vezes, quantas de nós já não fez isso? Eu sou uma que faz com frequência, né? Eu estou aguardando um voo, o meu espaço é o aeroporto. O aeroporto. Uhum. Então, quer dizer, como nós vamos trabalhar todos esses conceitos a partir de agora também no tocante ao meio ambiente do trabalho? Até onde vai ficar a limitação de responsabilidade do tomador de serviços em detrimento do próprio prestador, né? Então, a estruturação, essa mudança de base das relações laborais, ela também nos gera questionamentos agora de qual é a melhor maneira de eu resolver isso. E é um dos aspectos, hoje nós aqui já estamos nessa condição, trabalhando, né, em regime de home office, teletrabalho. Eu tenho diversos empregadores que me questionam, Marta, como fica a minha responsabilidade no tocante ao meio ambiente do trabalho quando é uma contratação em teletrabalho? Eu digo, só um pouquinho. Precisamos colocar isso muito bem fundamentado no contrato, porque não tem resposta pronta. Né? Necessariamente isso aqui vai ter que ser negociado desde o seu início, né? Para esse desenvolvimento. E são circunstâncias como essas que hoje a gente precisa pensar e antecipar, né? Para evitar o litígio futuro. Porque se eu não negocio previamente, por certo, isso vai ser uma circunstância que no futuro eu vou ter que achar uma solução. E como ainda temos esse ranço de que tudo precisa ir para o Poder Judiciário, quem vai resolver não são as partes. Né? E aí o prejuízo é até maior associado a essa circunstância. Não é verdade, assim, eu acho que fica para a gente hoje o cenário de que esse espaço, né, de falar sobre esse ambiente laboral é importante. O reflexo vai para além do trabalhador, né? Além das pessoas. Tu está trazendo um tópico muito importante, que é o espaço onde a gente atua, né? Você estava falando agora do aeroporto, eu me lembrei que de uns anos para cá, né, a gente acaba diminuindo a mala. Quando eu me dou conta, estou viajando com uma bolsinha com a roupa é desse tamanho, mas o computador, eu não sei o que. Né? Exato, é muito mais. O que a gente experimenta é muito maior que a roupa. A roupa quase que não importa mais, o que importa assim, não, deixa eu ver se o meu escritório andante, né, ele tá ok, né? É isso. Realmente, assim, esses reflexos são reflexos importantes. Claro que a gente hoje está, né, nessa brincadeira que a gente está lembrando de um trabalho que é o nosso, né? Mas a gente sabe que tem inúmeras atividades que vão ter que ter um cuidado específico, que a gente não tem regulamentação adequada e que essa regulamentação vai ser a criação. E muitas vezes a criação é feita por juristas que estão ali à frente, pensando isso, enfrentando isso junto aos seus clientes, enfim, ou a forma como está operando, né? Ou o Ministério Público, a Defensoria, todo mundo pensando junto ali para encontrar uma solução adequada, né? Exatamente. A solução, ela sempre vem, na verdade, numa circunstância de tentativa e erro, né? Então, não raras vezes a gente tem a disposição legal lançada crua e, a partir dela, nós vamos lapidando os conceitos, as interpretações, até se conseguir chegar em um efeito que seja formador de uma legislação própria. E até nesse aspecto, precisamos tirar o chapéu para o Poder Judiciário, porque, via de regra,
como a legislação crua acaba sendo, de alguma maneira, debatida por ele, é ele quem tem feito essa lapidação, né? Mas não significa dizer que nós não possamos ter um aspecto de protagonismo. Então, cada vez mais eu acho que a gente tem que depender menos do dispositivo legal e mais da coerência lógica, né? Daquilo que é o necessário no momento, daquilo que se faz solução ideal para aquela estrutura e para aquela condição. Porque a própria lei se converte em algo obsoleto, né? Daqui a pouco a gente tem aplicabilidade. E aí eu acho que é importante a gente lembrar, né, o quão é relevante a gente ter forte a estrutura base do direito, né? Então, assim, ó, aquilo que faz com que a gente tenha uma boa fundação jurídica é o que vai fazer a gente poder pensar logicamente o direito naquilo que não tem a norma própria ou naquela norma que já não está mais legítima no período. Né? Exatamente. Então, assim, e aí a gente brinca, né? Então, a gente vai estudar a teoria geral, vai estudar as relações das teorias do direito lá no início, as pessoas às vezes não dão muita bola, mas é aquilo ali que vai te fazer o diferencial para tu conseguir depois dar o salto lá na frente, né? É isso aí, é isso aí. O direito é uma construção, né, Fernanda? Assim como nós mencionamos aqui a necessidade de diversos advogados e especialidades, o direito exige isso. Filosofia do direito, sociologia do direito, a introdução, né, a toda a estrutura, por que não dizer o próprio direito romano? Enfim, eles nos trazem aparatos e ferramentas para a localização de boas soluções. Né, que não necessariamente vão ser encontradas no direito civil, processo civil, trabalho, processo de trabalho ambiental. Né? Nós irmos lá em busca do que motivou o início e a construção de um aparato jurídico, às vezes é o que tem de essencial. Né? Não raras vezes eu utilizo para a própria questão interpretativa de determinadas decisões ou de determinadas disposições legais, eu vou lá em busca de o que motivou a norma. Né? Qual foi o elemento base que levou a esse pensamento? O que pretendia o legislador quando desenvolveu? Então, vai em busca, né, da exposição de motivos. Tenta verificar o que tem por trás. E, às vezes, nós temos gratas surpresas, outras nem tão gratas. Mas, enfim, nós chegamos a circunstâncias ali de buscar qual o sentimento, né, que trouxe aquela legislação. E, a partir disso, volta-se de novo ao próprio aspecto filosófico e sociológico da construção normativa. Então, não existe resposta pronta. Né? O direito ele não é receita de bolo. Existe uma necessidade aqui de uma mescla, uma mistura significativa de elementos para essa construção. E mais, não só de elementos jurídicos, mas de elementos sociais. Então, a economia, a sociologia, né, a questão relacionada ao momento político em um determinado país, tudo isso faz com que a interpretação seja mais aberta ou restrita, né, e que a resposta, então, tenha que ser fundamentada e elaborada segundo uma necessidade ali momentânea. É verdade. Assim, Martinha, essa conversa é excelente, assim, na verdade, acho que é bem... acho que, no final das contas, a gente acaba, além dessa sensação, que nem é uma sensação, né, é uma certeza, né, da necessidade dessas interlocuções, a questão da gente pensar a estrutura do direito para além de ser repetidor de norma ou de dispositivo. E aí eu fico sempre falando, às vezes, algumas pessoas sempre me dizem assim, prof, mas olha só, com essa coisa da inteligência artificial, o trabalho do advogado acaba. Não. Pelo contrário, agora que nós juristas. Exato, assim, tipo, vai acabar essa coisa repetitiva, que tu realmente não é para tu gastar teu cérebro com isso, entendeu? Essa coisa é para te facilitar a vida. Agora, aquele advogado atuando como jurista mesmo, aquele cara que está pensando direito, que é isso que a gente está falando aqui agora, para esse cara, não tem problema. Né? A gente, pelo contrário. Né? Pelo contrário. Ô, Martim, olha, muito obrigada mesmo, assim, dá vontade depois da gente pegar alguns casos práticos e a partir dos casos, né, ir debulhando isso para ver como é que as coisas se dão, mas acho que é uma temática mega importante, os reflexos econômicos são muito fortes, né, e acho que a gente não pode ficar, né, à parte dessas discussões, né, eu acho que isso tem que estar à tona e acho que acidentes graves, né, como aconteceram lá em Minas,
acabam trazendo para a gente a necessidade de a gente estar cada vez mais próximo, né? O trabalhista do ambiental. E não só esse acidente de Minas, mas eu acho que o próprio momento atual, né, Fernanda, quando a gente vivencia uma circunstância de pandemia que não diferencia rico, pobre, né, morador do interior ou da capital, nem do Brasil ou da Europa, tanto faz onde nós estejamos, todos estão vivendo uma mesma circunstância, faz com que a gente tenha uma necessidade de observar as condições jurídicas, que é o nosso meio, né? Aquilo que nós decidimos desenvolver na vida de uma maneira diferente. Então, esse é um momento para a gente repensar a forma de atuação, a forma de elaboração normativa e como a gente deseja que a sociedade caminhe para o futuro. Porque, no fundo, é isso. Quando a gente fala em direito, não importa se ambiental, trabalhista, penal, é o que eu espero da minha sociedade para o futuro, né? Que sociedade eu desejo? E essa é a circunstância, né? Se nós vamos continuar dentro de uma estrutura de uma sociedade individualista ou se nós queremos uma sociedade coletiva, igualitária e com respeito ao próximo, né? Então, é um pouco essa circunstância. Mas também te agradeço, Fernanda, essa participação aqui. Acho que esse é um debate extremamente rico e acho que quanto mais nós pudermos fazer, né, esses debates relacionados ao pensamento das diversas áreas e as interconexões que elas têm, muito mais formados estarão os nossos alunos e nós mesmos, né, para atuação e para pensar o mundo como a gente deseja que seja. Amém! Assim seja. Assim seja. Obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Beijinho. Beijo.